Foi no mês de julho, o de 1985, e estávamos em Montevidéu. No dia em que Fernando Moraes chegou com Marina, fomos jantar na casa de Ernesto González Bermejo, um daqueles repórteres antológicos que o Uruguai produziu lá pelos anos 60. O jantar foi alegre e generoso, como são meus amigos uruguaios. Um deles, Hugo Alfaro, veterano mestre, começou a contar como havia sobrevivido durante os tempos da ditadura militar. Vendia enciclopédias. Alfaro era um dos jornalistas de maior quilate do Uruguai, um país pródigo em ter tantos mestres do ofício. Ele contou que no começo de 1974, quando os militares fecharam para sempre o semanário Marcha, decidiu que enquanto pudesse ficaria no Uruguai. Proibido por decreto de trabalhar em qualquer coisa que fosse ligada ou parecida à imprensa, nem redator de publicidade ele pôde ser, Alfaro foi vender livros de porta em porta. Naquela época, ele estava gozando a marca dos 60 anos, mas encarou a nova situação com a serena dignidade dos bons uruguaios. Naquele julho de 1985, em que estávamos na casa de Ernesto, os militares haviam ido embora e Alfaro encabeçava um grupo de antigos e novos discípulos que preparavam o lançamento de um novo semanário, chamado Brecha. Mas a vida continuava a surpreendê-lo a cada esquina. Havia perdido, naquela mesma tarde, horas e horas tentando localizar com os distribuidores de livro um volume sobre bromélias da coleção Time Life de Botânica. Tratava-se de um pedido urgente e temporão de uma antiga cliente fiel. Todos nós rimos com a história, mas Alfaro não achou a menor graça. Explicou que algumas pessoas continuavam a procurá-lo, apesar dele ter explicado que já não vendia livros e enciclopédias. Disse que sentia como um certo dever moral a necessidade de atendê-las. Argumentava em linha reta. Não podia decepcionar quem o ajudara nos tempos sombrios. Houve um silêncio respeitoso e alguém, creio que Fernando Moraes, que estava conhecendo Alfaro naquele jantar entre amigos, perguntou como foi sobreviver durante mais de 10 anos sem poder, nem de longe, ser o que Alfaro havia sido a vida inteira, jornalista. E então Alfaro contou. Certa noite, numa cidadezinha do interior onde ele tinha ido vender enciclopédias, ele acabou no único cinema local. No começo da sua carreira, Alfaro tinha sido crítico de cinema e volta e meia retornava às origens. Naquela noite, como sempre, viu o filme com olhos de um rigor implacável. Achou formidável, saiu comovido. Era um filme de guerra que tratava da dignidade, da derrota e da liberdade. Estava tão empolgado que saiu do cinema e voltou correndo para o hotel. Numa velha Remington, despejou no papel em menos de meia hora as 65 linhas regulamentares ocupadas por suas resenhas afiadas nas páginas culturais do Marcha. Correu até o telefone, verificou o relógio, viu que estava a tempo de transmitir a crítica para o número daquela semana. E antes que suspirasse aliviado e orgulhoso por ter, uma vez mais, conseguido terminar o texto antes do prazo fatal da redação, percebeu. Naquele 1981, Marcha não existia mais. Dom Carlos Quijano, mestre dos mestres, seu criador e diretor, estava exilado no México. A redação havia sumido do mapa desde 1974. A maioria no exílio, outros no silêncio, alguns desaparecidos para sempre nos porões sombrios ou no breu dos tempos. Alfaro ficou parado, olhando as 2 páginas datilografadas, as exatas 65 linhas regulamentares, olhando o telefone inútil na mão, olhando o tempo passado, olhando o tempo que viria. Lembro que quando ele terminou de contar,
Fernando e eu saímos ao jardim da casa de Ernesto González Bermejo, tentando disfarçar a maré dos olhos. Lembro agora disso tudo sem saber a razão. Ernesto não está mais entre nós. Foi-se embora no começo de outro inverno, de 1993. Fernando, Galiano e eu abandonamos o jornalismo cotidiano há muitíssimos anos, tantos que nem me lembro. Alfaro se aposentou, primeiro da redação. Passou a escrever textos que já não necessitavam do fragor do dia a dia e depois, em fevereiro de 1996, da vida. Seja como for, calculo, assim à distância, que o ofício ainda vale a pena. Nem que seja para merecer a lembrança de meu amigo e mestre Hugo Alfaro naquele telefonema que ele não fez. Fico tentando imaginar como será sair de um cinema correndo, enfunar-me meia hora num quarto de hotel, escrever o que tem de ser escrito e então perceber que não há mais jornal, não há mais o que deveria haver. Sei, porém, que não terá sido em vão.